Deus tem um plano, Deus tem uma lógica, Deus tem uma maneira de operar. Como você discerne, como você se encaixa no plano de Deus? Amém? Como você entra? Amém? Porque a gente olha, se você olhar a história, várias pessoas, ao longo da caminhada, leram errado. A Bíblia fala, Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Mas a todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então tem muitas coisas que Jesus olhou sobre Israel, sobre Jerusalém, ele chorou sobre Jerusalém, vocês não entenderam e não reconheceram o tempo da visitação. Então um dos maiores presentes que nós podemos receber é a pessoa de Cristo no nosso coração. Esse é o maior presente que nós podemos ter. E é por isso que Jesus veio e ajustou a lógica dos discípulos e disse assim, se vocês querem se alegrar, se alegram porque vocês, de alguma maneira, reconheceram a visitação de vocês e o nome de vocês está escrito no livro da vida. Amém. Pensam. Amém? Então, é um dos maiores presentes que nós podemos ter, é poder reconhecer a Cristo e, de alguma maneira, lá no teu coração, você está inclinado a Ele. Amém. Cristo é tudo para nós. Amém? Ele é o maior presente. Então, você vê nessa história de Natal, pessoas que reconheceram a chegada de Jesus e pessoas que não reconheceram. Então, eu citei a história dos magos. Domingo passado, eram estudiosos. Eles estavam estudiosos das estrelas. De alguma maneira, eles tinham uma condição no coração que estava propícia para discernir uma estrela, um sinal. Amém? As condições estavam presentes para ele reconhecer o sinal. Depois você vê os pastores, nós podemos até ler em Lucas esse texto. Havia naquela região, Lucas 2, versículo 8, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Essa turma estava na madrugada, na noite. Amém? Aí eu estava analisando, pois é, estrela só tem de noite, né? Então provavelmente os magos estavam acordados de noite também. Eles estavam analisando as estrelas de noite. Ou seja, Deus pode visitar você de noite. Amém? Paulo e Silas estavam cantando e adorando e orando de noite, à meia-noite. Meia-noite eles estavam cantando e adorando. E Deus visitou eles à meia-noite. Ou seja, o que nós fazemos à meia-noite é importante. Os pastores estavam trabalhando, estavam vigília, estavam de guarda, cuidando dos rebanhos. E um anjo desceu onde eles estavam. E é interessante que eles estavam em certo lugar. E assim aconteceu com os magos. Onde eles estavam, o anjo veio e a estrela apareceu lá no Oriente, onde eles estavam. Os pastores estavam trabalhando, guardando os rebanhos, eles tinham um certo coração, eles estavam nas vigílias da noite, eles estavam ali. O que a pessoa faz de noite? Eles estavam guardando o rebanho, atentos, quanto os lobos, quanto os ataques, estavam ali, vigilantes. Esse é o estado dele, esse é o estado de espírito deles. E na noite, nas vigílias da noite, Deus foi até onde eles estavam. Amém? Então, Deus buscou lá no Oriente, nas estrelas, outro ele buscou no trabalho deles, onde eles estavam? No campo. E aí eles anunciaram, não temas, a glória do Senhor brilhou, não temas, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, e que hoje
e que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu o Salvador. Então você percebe a alegria da mensagem do Evangelho está conectada ao Salvador que veio. Amém? Resolver os nossos problemas. Amém? Se você virar um pouco mais à frente, Lucas 2, o versículo 25, diz a história de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Deus foi atrás do Simeão, amém? Alguns dias depois. E olha o estado, a condição dele. Ele esperava a visitação de Deus. Ele era um homem íntegro, justo, e ele estava atento, porque ele estava aguardando alguma coisa tinha que acontecer. Ele disse assim, o Espírito do Senhor estava sobre ele, revelara-lhe o Espírito que não passaria da sua morte antes de ver o Cristo. Então Deus deu um sinal para ele, algum sonho, ele falou com ele. E ele estava, em função desse sinal, ele estava aguardando, ele estava atento, ele estava no tempo, ele dizia assim, movido pelo Espírito, e aí ele estava sensível à voz de Deus. Olha só, Deus tinha falado para ele que alguma coisa ele ia ver a salvação. Ele teve um sinal de Deus. Ele era um homem íntegro e justo, ele estava aguardando a consolação. Olha o estado de vida desse homem. O Espírito de Deus estava sobre ele, o Espírito revelou para ele que alguma coisa ia acontecer, ele estava esperando, e aí um dia desse, o Espírito Santo deu um sinal, bateu na porta dele assim, vai ao templo. Ok? Aí ele vai ao templo, e por coincidência, movido pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram meninos para fazer o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus. Olha só, Jesus, olha o que Deus fez. Deus visitou a Simeão e colocou Jesus no colo dele. Amém. Imagina, meu irmão, Deus visitou a Simeão e colocou Jesus no colo dele. Amém. Ele não foi atrás de Jesus. Ele não criou esse evento. Ele tinha um sinal de Deus. Por isso que uma das palavras que está no meu coração, e eu queria continuar nessa situação. Presta atenção nos sinais, meus irmãos. Os sinais da vinda, os sinais. Presta atenção nos sinais. Nós movemos num ambiente extremamente confuso, você tem que prestar atenção nos sinais divinos. Porque o mundo natural está confuso de você ter uma leitura apropriada do que está acontecendo, do que vai acontecer, de quando vai acontecer. Você não tem essa realidade. Então, olha o que Deus diz, presta atenção nos sinais. E esse homem, Simeão, estava atento, vigilante, o Espírito Santo estava sobre ele. E, meu irmão, é o que a palavra de Deus diz. Os dias são maus, enchei-vos do Espírito. Amém? Os dias são maus, enchei-vos do Espírito. Você precisa estar cheio do Espírito nessa hora, porque é o Espírito Santo de Deus que vai coordenar, trazer a lembrança. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Ama a Deus, amém. Procura conhecer a palavra de Deus, então o que você tem que fazer nessa hora? Amém. A palavra é a mesma. As coisas estão confusas ao nosso redor, elas estão confusas, tende a ficar mais confusas, as pessoas estão fora da lógica de Deus, estão vivendo princípios totalmente anti-Deus, anti-bíblico, princípios que pela história toda já foram testadas, que se você seguir certas lógicas e certas leis divinas, uma nação prospera, uma família prospera, as coisas andam. Se nós ajustarmos e mudarmos isso, a situação não vai ser boa, até que alguém se arrependa e volte aos princípios divinos. Então você está nesse cenário confuso. Como nós cristãos navegamos nesse cenário? Nós não sabemos tudo o que está acontecendo, então você precisa prestar atenção nos sinais. Amém? E Simeão é interessante, Simeão é alguém que a postura dele, a postura de Simeão era de alguém que estava esperando algo acontecer, não sabia o que, mas ele estava de sobreaviso. Eu me lembro do meu irmão quando estava de sobreaviso. É diferente de estar de plantão oficial, você está de sobreaviso, o teu celular está ligado, se der algum problema, você liga, você para o que está fazendo e vai atender. Então, uma coisa
é você estar de sobreaviso, você pode participar de jantares, você pode ir no cinema, se tiver alguma coisa para ver, você pode sair com as famílias, mas você precisa estar na redondeza, você precisa estar num raio de fácil acesso quando você for chamado. Você não deixa de viver a tua vida, você vai ao shopping, vai ao supermercado, você faz o que for, mas você está consciente de que qualquer minuto o celular pode tocar e você tem que estar ao alcance de resolver o problema. Isso se chama estar de sobreaviso. Então, a pessoa que está de sobreaviso tem um limite, tem um raio de ação que ela tem que ficar, porque ela está atenta, ela não deixa de viver. Meu irmão, nós todos estamos de sobreaviso. Desde que Jesus subiu ao céu, ele diz: vigiai e orai, porque vós não sabeis a que hora virá. Então, qual é o estado de espírito do cristão? De sobreaviso sempre. Amém? Amém? Nós estamos de sobreaviso. Você está pronto para receber um chamado e agir. Esse é o espírito do cristão. Jesus disse: vigia e ora, para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa foi uma das últimas palavras de Jesus. Quando os discípulos estavam dormindo, eles não estavam atentos. Por quê? O que Jesus estava dizendo? A pressão vai vir, eles vão pegar vocês também. E vocês estão dormindo? E o que aconteceu? Foi nesse período que Pedro negou a Jesus, e os discípulos todos fugiram. O que Jesus estava dizendo? Fiquem vigilantes, porque você não sabe o que está acontecendo, e você precisa estar pronto. Esse é o estado de espírito. Quem está vigilante e pronto, vai lidar bem com as coisas que tem que acontecer. Amém? Então você pega os pastores, você pega os magos, de alguma maneira, esse termo de você estar voltado para Deus, tem um enorme peso no coração de Deus para os eventos que Ele faz. Então, você pega Simeão. Simeão estava aguardando um chamado. Amém. O Espírito Santo dele disse que ele não ia morrer antes de tocar e ver a salvação. Ele estava de sobreaviso. Amém. Então, o que ele estava? Ele estava com o celular dele ligado, porque a qualquer hora o Espírito Santo de Deus vai mover, eu tenho que estar no lugar onde eu vou ouvir a situação. Como isso vai se dar? Os discípulos perguntaram: será esse o tempo que restaurarás a Israel? Se não vos compete saber tempo ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Vocês fiquem cheios do Espírito. Então, a condição para você não perder os movimentos de Deus é estar cheio de Espírito. É estar amando a Deus e estar sensível a Deus. Como você se enche do Espírito? Amém. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Você vive uma vida cheia de Deus, para que quando o noivo bater, amém, você olha e diz: não tinha óleo extra, eu vou lá comprar óleo agora. Amém. E aí o que acontece? Elas estavam dormindo, e é interessante como se usa esse termo. Estavam dormindo, os discípulos estavam dormindo, amém, insensíveis à situação. Elas dormiram e quando o noivo veio já tinha. Então, o que é esse estado de espírito? O que é andar no espírito? É andar no espírito continuamente. A qualquer hora o espírito pode mover na nossa vida. Amém? Amém? Porque o Espírito Santo de Deus é que sabe o que Deus está fazendo e o que vai acontecer. Então, pensa da seguinte maneira: o Espírito Santo deu a dica para Simeão: tu não vai morrer antes de ver a salvação. Ele já estava... o texto fala que ele já era mais velho, né? Tanto é verdade que eles agora despedem em paz, porque ele já estava pronto, né? Ele estava... Uma pessoa que tem 15 anos não diz: despede em paz o teu servo agora. Não, tem a vida toda. Então, pensa bem, ele viveu uma vida alerta no Espírito, esperando esse momento, onde o telefone dele, vermelho, né, do Batman, trim, ia tocar, e o Espírito Santo dele disse assim, movido pelo Espírito Santo foi ao templo. E aí, meu irmão, amém, a gente não pode olhar essa situação e não se emocionar, e não adorar a grandeza de Deus, a coordenação
que a lei, Jesus estava por outro lado cumprindo a lei. Amém? Chegando aqui, e eles se encontram, e aí ele despede em paz o teu servo. Amém? E aí você vê a outra história gloriosa, que é a história da Ana, logo depois, a profetisa Ana. Era viúva de 84 anos, mais uma, mais velhinha. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. Então você começa a pensar, dia e noite, noite e dia, de manhã. Enquanto você tiver, essa é a minha definição de nós devemos estar alerta. Enquanto você estiver acordado, você tem que estar vigilante. O que Jesus disse para os discípulos? Não conseguiram e dormiram. Ou seja, tem um momento que você dorme e aí você não tem controle. Mas enquanto você está acordado, você tem que estar alerta. Por quê? Deus pode se mover a qualquer hora. E Ele pode ainda acordar você, porque Pedro estava dormindo no cárcere e o Espírito Santo deu uma cutucada aí. Acorda, amém. Eu tenho uma obra a fazer aqui nessa hora. Amém? Então Ana, você vê Ana? Esta não deixava o tempo. E chegando àquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção. Então, qual é o meu ponto nessa situação? Nós precisamos, a nossa vida nesse momento da história é um alerta que Jesus faz para todos nós. Nós precisamos viver, nós estamos de sobreaviso. Ok? Então, Marcos 13. Domingo eu estava falando sobre, presta atenção aos sinais. Às vezes, as pessoas usam assim, presta atenção ao teu corpo está dando alguns sinais de que você precisa fazer alguns ajustes, amém? Seja como você está comendo, seja o que você está vendo, o corpo vai dar sinais, presta atenção aos sinais. Então, como é que você presta atenção aos sinais? Quem é que presta atenção aos sinais que Deus está dando? É a questão de sobreaviso. Então, o capítulo 13 de Marcos, ele fala sobre esse momento do sinal dos tempos, do final dos tempos, que nós estamos perto, amém, dessa realidade. E versículo 4 diz assim, diz-nos, e os discípulos perguntam para ele, diz-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então você tem essa realidade, tem coisas que Deus está planejando, amém? Graças a Deus, amém, que Deus está no controle, amém? Então tem coisas grandes, a coisa mais gloriosa que Deus está planejando, o auge do planejamento de Deus, é quando Ele descer sobre as nuvens, amém? E os discípulos ouviram dos anjos, por que vocês estão aí atemorizados, olhando para cima? Esse mesmo Jesus que foi, do mesmo modo Ele vai voltar, amém? Então, o que acontece? Esse texto é um sinal para você estar de sobreaviso já, amém? Da mesma maneira que Simeão estava de sobreaviso e diz assim, tu não vai morrer enquanto não tocar, e você vê a salvação, a consolação de Israel. Simeão passou a partir desse evento, movido pelo Espírito, cheio do Espírito, viveu uma vida alerta. Então, como você monta a tua vida nessa terra, sabendo que a qualquer hora Jesus vai voltar, você está de sobreaviso a partir de agora. Você está de sobreaviso. Amém? Eu estou de sobreaviso. Eu não posso me dar o luxo de, em alguns períodos do meu dia, da minha semana, em alguns momentos, simplesmente relaxar e esquecer, deixar o celular fechado, porque o meu patrão pode me ligar. Amém? Porque o problema você não sabe quando se dará. Tem um texto em Eclesiastes que diz, você não sabe qual semente vai produzir. Então, qual é a função? Então eu não vou plantar. Não, planta sempre, sem parar. Planta, planta, planta. Eu estou de sobreaviso, porque vai chegar um dia que a minha semente vai produzir, amém. Então você planta sempre. Então, qual é a condição daquele que está de sobreaviso? Em tudo dá graças,
ora sem cessar, medita dia e noite, ama a Deus com tudo que tem, vive para Deus de manhã, de tarde e de noite, inclusive na madrugada, enquanto estiver acordado. A pessoa está de sobreaviso. Aí você vê a figura de Zacarias. Zacarias estava no turno dele, ele falou assim, ele já era velhinho já, também, amém. Tinha vários velhinhos que Deus tocou e visitou, amém. E Zacarias era um velhinho, homem íntegro e irrepreensível, diz a Bíblia, junto com a sua esposa. E chegou um dia que era o turno dele de ir ao templo e entrar no santo lugar. Naquele dia, por que esse dia é diferente? Deus visitou Zacarias, amém. Então Deus visitou os pastores na madrugada, Deus visitou os magos quando estava analisando as estrelas, Deus visitou Simeão pelo Espírito no templo, a Ana, Deus visitou José, que a Bíblia diz era um homem íntegro e irrepreensível, e não porque ele tinha uma vida que ele vivia, que ele não queria perturbar e infamar a Maria, ele saiu fora. Quem é que sai fora numa situação assim, não que está alerta, ele diz assim, essa situação está errada, eu vou sair fora. Eu não quero prejudicar a Maria, eu estou saindo do jogo. Ele está perdendo a chance de casar com a menina, para não prejudicar a menina, ele sai fora. Quem é que toma decisões dessas, assim, do nada, quando acontece uma situação? Quem está alerta, quem está vivendo o cristianismo no momento. Amém? Ele está de sobreaviso, aconteceu uma coisa, puf. Então, o que nós vemos nesse texto? Nós estamos vendo um padrão de Deus. Nós não sabemos quando vai acontecer, como vai acontecer, de que jeito vai acontecer. Mas nós sabemos uma coisa, toda boa dádiva vem dele, só dele. Então, olha só, tudo que é bom vem só dele. Então, o que você tem que saber? Eu preciso estar atento ao que ele está fazendo, não o que os outros estão fazendo, porque se tem alguma coisa boa, vem só dele. Então, o meu radar está ligado lá em cima. Porque pode ser que, movido pelo Espírito, hoje ele me direcione ao templo e eu vou ver aquilo que eu estou esperando anos da minha vida. Pode ser que hoje é o dia que Deus vai fazer alguma coisa na tua vida, na tua casa, que você está esperando há anos e você, amém, tem que estar de sobreaviso. Zacarias ouviu a seguinte palavra. Zacarias, hoje é o dia daquela... Amém, eu tenho ouvido, precisa de uma criança, né? Sim, já larguei de mão já. Hoje é o dia que Deus vai vir te visitar com um presente maravilhoso, que é uma criança. Amém? Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de Deus fazer um milagre na tua vida. Sempre é dia de Deus intervir na nossa vida, porque Deus é um bom Pai, Ele está sempre fazendo algo por nós. Ele está sempre pensando em nós. Amém? Ele está sempre, eu sei os planos que eu tenho, Ele sabe os movimentos, tempos de espera, tempo de fazer A, tempo de fazer C. O que é que está em jogo na nossa vida? Nós não estamos prestando atenção nos movimentos de Deus, porque nós estamos distraídos com algo, e nós estamos tentando fazer as coisas do nosso jeito, quando Deus diz assim, o tempo é meu. É como se Deus dizia, Ele faz tudo perfeito no tempo dEle. Então, o que acontece? No momento que você não tem controle quando Deus vai operar, de que jeito vai operar, você está totalmente vulnerável. Amém. Eu não sei quando Jesus virá, eu não sei quando Ele vai tocar na minha casa, o que Ele vai fazer, eu não sei o dia de amanhã, não sei o tamanho do que Deus pode fazer, porque Ele é um Deus poderoso, Ele faz infinitamente mais do que tudo que eu estou pensando. E se você acredita nisso, você tem que estar sempre alerta, porque a qualquer hora Deus pode mover no teu coração e te mandar ir para tal lugar para encontrar aquilo que você está esperando o resto da tua vida, só que você não estava de sobreaviso, você estava pensando em outra coisa. Então, uma das coisas tremendas sobre essa época é que ninguém estava esperando.
que Deus ia fazer quando Ele fez, como Ele fez, do jeito que Ele fez, na época que Ele fez. Mas alguns estavam em condições de reconhecer. Então, o que é o prejuízo que nós temos? E é a grande mensagem que Jesus deu para nós quando Ele subiu ao céu. Fiquem sempre alertas. Porque disso depende a vida de vocês. Não só para a volta de Jesus, mas para todos os movimentos do Espírito Santo e meus planos na tua vida depende de vocês estarem atentos e responder na hora que eu precisar operar. Amém? Então, olha só. Depende da nossa vida manifestar os planos de Deus na nossa vida, você está de sobreaviso. Porque quando Ele vai fazer, pastor, não sei. De que jeito Ele vai fazer? Não sei. Que dimensão Ele vai fazer? Não sei. Ele não falou nada disso para nós. Ele só disse, fiquem atentos, que eu tenho um bom plano, e eu vou fazer. E aí ele dá a seguinte dica para nós. Ele faz tudo perfeito no tempo dele. Sim, o tempo dele é perfeito, então eu vou louvar o Senhor e andar e confiar nele, e a minha esperança está em Deus, porque eu sei em quem eu tenho crido, e Ele vai mover no tempo certo, nessa situação, na hora que a minha função é, enquanto Ele não mover, eu preciso cooperar com Ele. Como que eu faço? Eu preciso prestar atenção nos sinais que Ele vai dar, porque o mundo é confuso. Tem muito falso profeta, tem muito falso sinal, tem muita coisa que diz, é por aqui. Não, não é mais. Eles disseram assim, eis o Cristo, e vai todo mundo correndo para cá. E eu preciso estar atento no meio dessa geração pervertida e corrupta, para prestar atenção nos sinais, porque Ele tem bons planos para mim, para minha casa, para o meu futuro, no meio do caos. Amém? Aleluia. Amém? E qual é a única condição que te dá poder para agir com Deus nessa hora? É você estar de sobreaviso. Ou seja, tem coisas que você não pode fazer. Tem certas áreas que você não pode ir, porque senão você vai sair do alcance. Amém. Então você está de sobreaviso. E os discípulos perguntaram para Jesus, dá um sinal para nós pelo menos. Amém? Não é o que eles... Dá um sinal para nós pelo menos, porque nós estamos no escuro. Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá. Então ele está dizendo assim, eu tenho bons planos para vocês, eu amo vocês, e o Espírito Santo foi dado, é uma marca, amém? É um grande sinal, ele vai conduzir vocês a toda a verdade, vai lembrar vocês, você precisa estar atento no Espírito. A pregação do Evangelho eu tenho dado para vocês, e tem sinais, ele diz, aí ele conta certos sinais, ele diz, vai haver guerras, rumores de guerras, e ele diz assim, mas não é o fim ainda. Então ele está posicionando as pessoas. Nenhum sinal vai ser dado para essa geração, senão o sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? Ele explica. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, e aí saiu do ventre do peixe, assim também o Filho do Homem vai ficar 3 dias no ventre da terra. Isso já aconteceu. É um sinal. Amém? Não importa que o sinal aconteceu há 2000 anos atrás. Já aconteceu o sinal. Amém? Eis que a Virgem concederá. Esse é um sinal de Deus. A Virgem já concebeu e deu um sinal. Amém? Então, o que acontece? Nós estamos cheios de sinais de que Deus está movendo na terra. Existem sinais. Só porque não aconteceu na nossa época, não significa que não é para nós. E aí Jesus, quando ele é anunciado pelo anjo, ele diz, esse será boa nova para ti e para todos. Né? Os anjos ouviram isso. Salvação e para todos. Então você tem essa dimensão onde nós muitas vezes nos desconectamos desse plano glorioso de Deus, os sinais estão aí. Amém? Nos últimos tempos virão tempos difíceis, onde as pessoas serão enganadas, elas serão, amém, rabugentas, elas não serão amantes da verdade, mas serão, amém, dando ouvidos a toda sorte de fábulas e tudo mais. O amor se esfriará de quase todos, e aí o tempo de engano, o tempo de anticristo. Nós estamos vendo os sinais, amém? Então, o que nós temos? Nós temos sinais, e a função desses sinais
é para, de alguma maneira, alertar. Isso está por acontecer. Amém? Os sinais são para aqueles que estão prestando atenção. Isso está para acontecer. Te prepara. Mas a ênfase para nós é essa. Nós não sabemos quando, nem como, nem em que dimensão vai acontecer. Versículo 9 diz assim: estai vós de sobreaviso. Esse é o termo. Está escrito na Bíblia. Estai de sobreaviso. Você pode viver a tua vida, mas você não está de plantão, mas você está podendo ser requisitado a qualquer hora. E eu queria, nessa manhã, usar esse termo para você. Não é só para resolver um pepino, né? Que às vezes você está de plantão porque estragou o sistema de um banco ou problema no hospital. Não é isso. Você está de sobreaviso porque eu quero poder fazer algo naquele momento na tua vida, você tem que estar atento, porque eu escolho quando eu vou mover na tua vida. Então, uma das coisas que nós precisamos, de alguma maneira, absorver e guardar no coração, é que Deus move quando Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. O tempo está nas mãos de Deus. Como você lida com uma vida que não domina o tempo, nem o modo, você não tem domínio, estando de sobreaviso, que é o conceito de andar no Espírito, de andar em amor, de andar com Deus, de andar pela fé. Esse é o conceito de andar, é andar de sobreaviso. Você está continuamente. Quem é que está de sobreaviso? É quem acredita que a qualquer hora algo pode acontecer e que Deus tem planos bons. Ele vai alertar você sobre o que não fazer, cuidado com essa situação, e Ele vai mostrar para você, isso aqui tem algo bom que eu quero fazer na tua vida. Amém. Andar pela fé é andar de sobreaviso continuamente, porque tem um Deus maravilhoso trabalhando a meu favor, e Ele escolheu não dizer tudo o que vai acontecer, Ele escolheu que você diz assim, no momento certo, na hora certa, o Espírito Santo de Deus vai revelar a verdade e vai mostrar para você. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão nos tribunais, serão açoitados. Ou seja, o que ele está dizendo? Esse é um lado negativo, tem coisas que vão acontecer, como aconteceu com os discípulos no Getsêmani, que você precisa estar alerta, para você saber lidar com o negativo e com o positivo. Amém? Versículo 11. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora. Isso falei porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo vai estar com vocês. Então, se vocês estiverem de sobreaviso, mesmo situações difíceis, o Espírito Santo está ali para você, ajudar você a lidar com o que tiver que lidar. Versículo 23. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Olha o que Jesus está dizendo. Eu tenho dado algumas dicas para vocês do que vai acontecer. Fiquem alertas. Essa é a palavra de Jesus. Fiquem alertas. Mostra um pouco o estado no natural do nosso país. Está todo mundo em alerta, parece. Amém. Essa é a maneira prática. As pessoas mudam a sua rotina, estão em alerta, porque, amém, o que é que vai acontecer? Vai acontecer? Não vai acontecer. Então, naturalmente, nós estamos tendo a oportunidade de aprender o que é estar em alerta. É exatamente isso. É ajustar toda a tua rotina em função de um evento maior. Que esse evento maior, ocorrendo ou não, muda toda a nossa vida. E é exatamente esse valor que nós precisamos dar a Deus. Nós precisamos estar mudando toda a nossa vida por esse evento glorioso, que é Deus entre nós, mudando e ajustando e conduzindo a nossa vida. Esse é o nosso evento maior. Amém? Esse é o evento maior. Você está de sobreaviso. Por que você está de sobreaviso? Porque Deus quer me livrar do mal. Senhor, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. A carne é fraca, ela vai fazer uns movimentos malucos, não vai atrás. Senhor, pelo teu Espírito, me ajuda a ouvir a tua voz, captar teus... E Ele vai mover você, Ele vai te conduzir você como bom pastor.
Presta atenção nos sinais. O que Jesus está fazendo, e que esse momento glorioso da história diz para nós, e Jesus está instruindo a sua igreja, quer dizer, tem coisas que vão acontecer, tem situações que Deus vai fazer, que ele diz, tem algumas delas que nem eu sei o que vão acontecer, mas eu sei que Deus tem um bom plano, então confie em Deus. Então, o que ele diz? Qual é a maneira que você vive nesse cenário? Você tem que estar de sobreaviso, é o que Jesus disse, você está de plantão. No versículo 31, ele diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O que ele está dizendo? Ele está dizendo nesse capítulo de um movimento, um cenário totalmente adverso, ele está dizendo, você pode confiar na palavra de Deus e na obra do Espírito. Amém? Ele está dizendo, está escrito, versículo 31. Você pode até olhar assim, o que tem a ver o versículo 31 dentro de tudo isso? Ele fala assim, passarão o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ele está dizendo, eu tenho predito coisa para vocês podem confiar na minha palavra. E ele diz, se você não souber o que fazer, o Espírito Santo vai ajudar você. Então, o que nós estamos precisando? Nós precisamos estar cheios da palavra de Deus, cheios de Deus e andando no Espírito, aprendendo a andar no Espírito. O que é isso? Você está de sobreaviso. Então, você traduz tudo isso, estando de sobreaviso. Alguns domingos atrás, eu estava falando dessa operação gloriosa de resgate, né? Tremenda operação de salvação que Cristo veio fazer por nós. E o que acontece é que quanto mais nós andamos na terra, mais nós vemos o tamanho do buraco que nós estamos e de onde nós estamos indo. Então, o que acontece? A nossa apreciação por Deus vai aumentando ao longo do tempo. Quanto mais você anda com Deus, mais você mais vê o valor da obra da cruz. E se isso é verdade, quanto mais você vê o valor da obra da cruz, qual é a consequência imediata disso? Gratidão e devoção. Gratidão a Deus. Você vive 24 horas, você é grato a Deus. Então, quando a palavra de Deus diz, sede agradecidos, em tudo dai graça. Se você pega um versículo, só parece uma coisa, faz isso, não faz aquilo, faz isso, todo mundo é religioso. Não. Se você sabe, e essa é a base do cristianismo. O cristianismo só faz sentido se você parte do ponto que você era pecador e entende a obra gloriosa do amor de Deus por você. Aí, nada mais do que está escrito é penoso e é... Amém. Amém? Se você não tem revelação do tamanho do amor por Deus, as Escrituras são um monte de regras, que tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas não. O amor de Deus nos alcançou. Amém? Alegrai-vos, não porque você ganhou uma promoção, não porque o demônio se submete, não, porque o teu nome está escrito no livro da vida, está rolado no céu. Amém? Esse é o motivo da nossa alegria. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que não é só para vocês, mas para todos os povos. Jesus nasceu, o Salvador chegou, e você agora, o meu nome está rolado no céu, graças a Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Amém? Essa é a nossa alegria. Ah, mas pastor, se isso aqui pudesse acontecer, olha só o estado. Nós estamos errando quando nós colocamos outras coisas na frente e dizemos isso, mais isso. Que é o princípio de todas as religiões do planeta. É Deus e mais alguma coisa. Mas só Deus. Essa é a razão da nossa alegria. Amém. Jesus veio. Amém. Então, meu irmão, que Deus renove isso no teu coração. Amém. Por que você tem que se alegrar? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Essa é a razão, porque nós somos salvos. Amém. Graças a Deus, nós somos salvos, nós somos tirados dessa situação confusa. E Deus do universo olhou para mim e disse para mim, Ele olhou para mim e disse assim, eu quero te ter comigo, para o resto da eternidade. Esse mundo vai acabar, meu. Amém? Tudo o que você faz nessa vida ecoa na eternidade. Tudo o que você faz, o que você pensa, as decisões que você toma nesse domingo, vai refletir na eternidade. Tudo. Uma pessoa que está de sobreaviso, o que ele quer fazer?
que as palavras dos meus lábios, meditar, as minhas ações, eles vão ecoar na eternidade, as minhas decisões vão refletir na eternidade. As minhas escolhas vão refletir na eternidade. Tudo o que eu fizer nessa vida ecoa na eternidade. Deus vai entender isso. Não sei, a eternidade vai dizer. Eu não negociaria a eternidade. Amém? Tinha um pastor que estava... Deus promoveu uma grande salvação na vida dele. E é um empresário, ele era um empresário, acabou sendo uma pessoa bem-sucedida. Então, ele é uma pessoa extremamente bem-sucedida, ama a Deus de todo o coração. Amém? E ele, por ser bem-sucedido, ele foi convidado para um grupo de empresários de alta. Amém? Alta. Eles estavam ali, conversando. Né? Pediram algumas dicas para ele, sobre algumas coisas. Ele estava falando sobre salvação, né, da importância. E aí alguns desses empresários disseram, tu não é daqueles que acreditam, tu acredita nisso mesmo, né? Aí debochando. Porque quanto mais, né? Tu não acredita mesmo, né, que tem céu, inferno, que isso vai acontecer. Aí a resposta dele foi a seguinte, para esse grande investidor, empresário, ele disse, bom, tu é um empresário, tu faz investimento, ok? Tu há de concordar comigo que existe 50% de ter e de não ter. Vamos dizer que não existe esse negócio do céu. Pelo menos tu viveu uma vida íntegra e nobre e semeou. Amém. É melhor do que viver um caos, uma vida totalmente furada, sem regras. Agora, e se acontecer? E se o que eu estou falando for verdade? Tu vai apostar 50% das chances de passar o resto da vida sofrendo longe, na perdição eterna? Aí a pessoa diz assim, aí ficou aquele constrangimento, né, no final. Eu acho que nós precisamos conversar um pouco mais. É isso? Não vou provar nada para você. Porque, se for verdade, então, esse é um pouco da sabedoria que Deus dá, às vezes, para lidar com a sabedoria desse mundo. Então, ok, se for verdade. Não é que você vai deixar de fazer um grande investimento e ganhar um bom retorno. Não, é que você vai jogar tudo no lixo. Tu, como uma pessoa inteligente, esperta, está disposto a arriscar jogar tudo no lixo? Ou você consideraria? Eu acho que a gente tem que considerar, né? E ainda mais essas pessoas eram pessoas com mais idade. Amém. As pessoas ficam mais sábias, eu acho, mais sensíveis nessa época. Estai de sobreaviso. A ideia para nós é o seguinte: Deus escolheu não falar para nós tudo o que vai acontecer. Nem o Filho sabe o dia nem a hora. Então não é só o dia, mas tem uma hora específica. Tem uma hora, amém. Eu já falei para vocês que teve um pastor que disse isso. Essa é a razão que eu creio que o Pai não falou para Jesus, porque se Jesus soubesse, ele ia falar para nós. Então, ele, para evitar isso, porque Jesus nos ama muito, né, ele ia dar, a hora tal, te prepara. Mas pensa bem nesse evento grande. Existe um dia, existe uma hora definida no calendário de Deus, onde a régua vai passar. E nós não sabemos que dia... O que Jesus disse? Vocês não sabem, é algo que o Pai reservou para ele. Como você vive com situações que você não sabe o que vai acontecer, nem quando você esteja alerta? E qual a instrução de encher o Espírito? O que é? Você está cheio do Espírito de Deus. Então, como Deus faz? Existem eventos gloriosos, alguns difíceis, alguns bons, que estão diante de nós, alguns pequenos, grandes,
benéficos, desafiadores diante de nós, ele diz assim, se você tivesse acesso a tudo, amém, eu acho que nós não íamos conseguir viver. Então ele diz assim, confie em mim, que eu estou cuidando de vocês. Eu não vou dizer tudo o que vai acontecer, eu vou dar alguns sinais. Mas a minha sugestão a vocês esteja de sobreaviso, porque o Espírito Santo de Deus foi dado a vocês, ele vai saber ajudar vocês a navegar por esse cenário. Jesus falou para os discípulos, dia e hora ninguém sabe. Então ele diz assim, no versículo 33. Então existe 3 vezes fala desse texto. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Então nesse capítulo ele usa essa expressão, e minha palavra nessa manhã é nesse sentido, seguindo ao que nós temos falado. Gratidão e devoção são as 2 coisas que movem, é o reflexo e a consequência das pessoas que entendem a grande salvação, a grande operação de salvação que Deus deu. Você vive uma vida de gratidão contínua e uma devoção, você vive para Deus. É natural. Como você traduz uma vida de gratidão e uma vida de devoção? Você está... Consequências é prestar atenção nos sinais que Deus tem, porque você quer obedecer a Deus. E a lógica principal, e tudo isso pode ser resumido de uma maneira, está de sobreaviso. Você vive de sobreaviso. Amém. Por que você quer ficar de sobreaviso? Para não ser pego de surpresa. Tudo vos tenho predito, já tenho dito. Sinais, vai ser como nos dias de Noé, mais um sinal. A história de Noé é um sinal para nós. Casavam-se e davam-se em casamento. O que Jesus está dizendo? Naturalmente, nenhuma dica havia de que aconteceu o dilúvio. Porque as pessoas não perceberam o momento. Eles estavam casando, se alegrando, brincando, se divertindo, quando fechou a porta. Ao Deus fechar a porta sem avisar ninguém, mostra que Deus não ama a humanidade? Não, ele avisou durante 100 anos, alguém estava construindo uma arca. A arca era um sinal, alguma coisa está acontecendo. Versículo 35, então, o final, que a palavra de Deus nos exorta à perseverança. Passará o céu e a terra, versículo 31, porém as minhas palavras não hão de passar, mas a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe. Meus irmãos, vocês entenderam? Eu estou usando esse evento final da volta de Cristo para mostrar, foi exatamente o que aconteceu no nascimento. O dia e a hora ninguém sabia, e ele veio e eles crucificaram Jesus e, amém, e passou, batido. Então, nós estamos vendo um padrão de operação de Deus, onde Ele move na terra, que ninguém sabe quando Ele vai mover. Moisés estava caminhando num monte, amém, ressentido com a vida, ou largou de mão a vida do Egito, estava com a família constituída, de repente uma sarça arde. Amém. Algum momento da vida, de repente, Deus vem. Parece ser um padrão de Deus, de operação, que Ele faz coisas de repente, sem avisar, mas avisando. Amém. Os sinais estão aí. E Ele disse, fica atento. Mas a respeito daquele dia, e eu queria que você extrapolasse um pouco mais para algo que Deus quer fazer na tua vida hoje à tarde, que talvez Jesus não vá voltar hoje à tarde, mas Ele quer fazer alguma coisa hoje, porque Ele sempre se move. E você tem que estar sobre aviso. Pode ser uma coisa pequena, mas extremamente importante que Ele quer fazer para você. Mas você tem que estar de sobreaviso hoje à tarde. Tá, pastor, quando é que quando eu tiro férias? Não tem. Você tira férias de sobreaviso. Amém?
Mas aí eu não quero, isso aí não é bom. Como que não é bom? Deus quer manifestar a grandeza dele nas tuas férias. Amém? Que é melhor férias do que Deus estar contigo nas tuas férias. A não ser que você vai fazer alguma coisa reprovável nas tuas férias. Amém? Se você entende que todas as coisas boas vêm de Deus, você quer Deus nas tuas férias. Amém? Se você acredita que só tem uma pessoa, que Jesus diz, um bom no céu, que é Deus, o que você quer? Tudo que é bom vem dele, eu quero andar perto dele. Então, eu quero ir para minhas férias de sobreaviso, sim, Senhor, porque tem coisas boas que tu quer fazer naquele dia. Amém? Vocês já tiveram férias que foi um inferno e férias que foram um céu? Alguém já teve isso? Amém. Ou seja, o problema não é as férias, o problema é Deus com a gente. Amém? É ou não é verdade? A questão é Deus conosco. E aí, versículo 33, estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um dá uma obrigação. Olha como ele está dizendo a parábola. Ele sai um pouco de cena e dá algumas obrigações. E ele espera que os servos estejam fazendo a sua parte. E ao porteiro ordena que vigie. Ele diz, vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Vigiai, porque não sabeis quando um anjo pode aparecer na tua vida e mudar toda a tua vida. Amém? O padrão que nós temos é esse. Havia 400 anos de escuridão, sem nenhuma palavra profética, e de repente um anjo aparece para Zacarias, um anjo aparece para Maria, no tempo de Deus. Amém? Vigiai. Amém? É uma coisa boa. E aqui eu queria entrar um pouco no detalhe, versículo 35. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Ele está dizendo assim, pode ser que o dono da casa venha ao cantar do galo, ou seja, na madrugada, 6 da manhã, quando o sol nasce. O galo canta quando o sol está raiando, é ou não é verdade? Pode ser que ele venha bem no início de cantar o galo. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está cobrindo a tua manhã, tua madrugada, está cobrindo a tua manhã toda, está cobrindo a tua tarde, está cobrindo a meia-noite. Ele está dizendo, a qualquer hora é hora de Deus visitar você. Amém? Qualquer hora é hora. Qualquer hora é hora de Deus fazer qualquer coisa, em qualquer lugar, de qualquer maneira. Isso nos deixa totalmente vulneráveis, confiantes, então estejam de sobreaviso. Amém? Esse é o dia que o Senhor fez, te alegra nele, porque esse é um dia de salvação. Amém? Esse é um dia de bênção, esse é um dia de bênção. Deus está trabalhando no céu, esperando com um coração que trabalha por aqueles que nele esperam, de maneira pequena, grande, amém, dimensões de todas as maneiras, mas esse é um dia de visitação. Hoje é o tempo de salvação. Hoje é um dia de Deus visitar Zacarias. Hoje é um dia de Deus visitar os pastores. Hoje é um dia de Deus operar. Amém? Hoje é dia de tocar o telefone, você está de sobreaviso. Vai à rua tal, porque eu chamei Saulo, que vai ser uma benção, para o Evangelho, e ele está lá na rua tal, esperando que alguém vai orar por ele e ele vai recuperar a visão. Amém. Alguém estava ouvindo isso. Alguém estava ouvindo isso. Que dia foi esse? O dia que menos você esperava. Amém. Porque Deus faz tudo perfeito no calendário dele. Como você ajusta a tua vida no calendário dele? Pelo Espírito andando sobre aviso. É a única maneira. É a única maneira. Você pode dizer assim, a minha semana está prevendo ser um caos. O que está acontecendo no país, e isso, mais isso, mais isso, mais aquilo. Deus pode ter um plano totalmente diferente. Amém? Pode ser a melhor semana da tua vida. Amém? Quem pode dizer isso? Só sei uma coisa, Deus tem um bom plano para ti. Ele te ama e trabalha para fazer o melhor por ti. Amém? E aí ele segue dizendo, então, eu acho interessante desse versículo 35, que Jesus fez questão de dizer, de cobrir todo o teu dia. De manhã cedo,
Acordou de manhã, durante a manhã, meio-dia. Aí você começa a ver, quando eu estava observando a oração da hora terceira, quando eu estava esperando o almoço, quando eu estava cuidando do rebanho, a sarça apareceu. Quando eu estava olhando para as estrelas na madrugada, a estrela brilhou. Quando eu estava... Amém. Qual é a característica comum daqueles que recebem a visitação? De alguma maneira, eles estão sensíveis. Deus procura adoradores. Adoradores são aqueles que colocam Deus no pedestal. Deus é tudo e você tem sempre atenção para Deus. Deus sempre sabe mais, Deus sempre tem o melhor, Deus sempre sabe das coisas. Versículo 36. Vigiai, para que vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. E Jesus insiste nesse texto, ele insiste nessa figura de que você está dormindo. Amém? As pessoas estão dormindo. É o dormindo espiritualmente, não alerta. Os discípulos estavam dormindo no Getsemane, ele diz assim, você pode estar dormindo e aí você não percebe. E aí ele diz assim, o que vos digo, porém vos digo a todos, e agora não só aos discípulos, a todos nós, vigiai. Glória a Deus. O que nós aprendemos de Deus nessa história do Natal e da maneira como ele intervém na história é que Deus pode fazer qualquer coisa, em qualquer lugar, de qualquer jeito, de qualquer dimensão. E nós não temos nenhum acesso a essa informação, a não ser alguns sinais que ele diz. Cuida disso, cuida daquilo. Como você se prepara nesse cenário? Que diz, dele, ele inicia tudo. Amém? Então tudo vem dele, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Deus faz tudo perfeito no tempo dele, do jeito dele, quando ele entende melhor. E ele se reserva ao direito de ser Deus o Criador, de saber a melhor maneira e o melhor jeito de fazer as coisas na nossa vida. Amém? Amém? Ele se reserva ao direito de dizer, eu criei vocês e eu sei o que é melhor para vocês. Qual é o momento melhor, qual é a dimensão melhor, qual é as coisas melhores. Eu me reservo esse direito. E o adorador diz assim, Senhor, amém, eu não tenho nada a questionar. Amém. Tu és perfeito em todos os teus caminhos. Perfeito é o Senhor. Pronto a intervir, pronto a operar. Glória a Deus. Ali virei a ti, no meio das asas dos querubins. Esse é o lugar de visitação. Nós podemos fazer com que a nossa vida seja um lugar de visitação. Porque agora Deus não habita mais em santuários feitos por mãos humanas. Lá naquele tabernáculo, na arca da aliança, entre as asas dos querubins, estava o propiciatório e o sangue, e a Bíblia diz, ali virei a ti, e falarei contigo. E hoje nós temos esse tesouro em vaso de barro. Ou seja, nós somos um templo ambulante, onde Ele, se você vive voltado para Deus 24 horas, você é um lugar de visitação contínua. E a sugestão de Deus para nós é que Ele fala assim na madrugada, cedo de manhã. Ele fala no shopping, Ele fala no supermercado, Ele fala na igreja, Ele fala no ônibus, Ele fala nas férias, Ele fala de noite, Ele fala de tarde, Ele fala de meio-dia, Ele fala quando Ele quiser. Amém. Amém? Esse Jesus virá do modo como viste subir. E Ele continua vindo. Então, graças a Deus, amém. A nossa função, irmão, nesse cenário confuso que clama
pela nossa ação na carne. O mundo está pedindo. Amém. O mundo pressiona você para agir. Ele está apertando alguns botões de nós para agir na carne. Amém. Pressiona. Daí você faz, aí te peguei. Onde está o cristão que não... É isso que ele faz. É só isso. Ele pressiona. Ele coloca pessoas, ele coloca situações, ele monta um esquema todo para você. Amém. E é um cenário desafiador. Qual é a única maneira de você viver nessa hora? Faz de mim, Senhor, um santuário puro, santo e verdadeiro. Um santuário para teu serviço, um santuário para Deus. Continuamente. Nossa função é manter a chama ardendo continuamente, cheio do Espírito. Ah, mas pastor, agora é Natal, é hora de esquecer um pouco da igreja. Amém? Não, essa é a hora de... Amém? Tinha hoje é comemorado, hoje à tardinha é comemorado esse feriado, essa comemoração Hanukkah, essa festividade israelense, que eles comemoram o fato daquele milagre que aconteceu, que um frasquinho de óleo sustentou 8 dias os candelabros no templo, até que ele tivesse tempo de fabricar, porque o templo tinha sido dessecrado, os gentios tinham detonado com tudo, e alguém preservou a lâmpada, preservou um pouquinhadinho de óleo. E os pagãos do mundo tinham inclusive introduzido, eles vão dizer, o que nós podemos fazer para perverter mesmo? Vamos botar porco dentro do templo. Amém? Eles foram. E meu irmão, nós estamos vendo isso hoje. Nós estamos vendo a arrogância, o orgulho, a soberba do ser humano botando o dedo na cara de Deus e diz, quero ver se realmente existe Deus. Desce da cruz se existe Deus mesmo. Mas nós estamos vendo isso aconteceu no passado. Você não tem nada de novo no que está acontecendo. O que nós precisamos entender é que esse é um cenário que Deus nos chama. Deus nos chama. Como diz Filipenses 2, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros. Ou seja, meu irmão, o que nós estamos vivendo hoje não muda nada, é o que o mundo vive sem Deus. Então mantenha a chama acesa. Amém? Você não tem muito poder sobre o que vai acontecer ao teu redor. Amém? Mas você tem poder sobre algo. Mantenha a chama acesa no teu coração. Amém? E aquele lugar, por isso que não é mais agora um templo feito por mãos humanas, mas é aquele lugar onde Deus enxerga gratidão, devoção e apreciação a Deus, ali é lugar de visitação. Então, meu irmão, quando você estiver no shopping, nessa semana, ou no supermercado, ou em casa, haja louvor no teu coração, esteja teu coração inclinado para Deus sempre, de sobreaviso. Você está ali no mundo, vivendo, lidando com as coisas do mundo, mas o celular está pronto, porque a qualquer hora Deus pode chamar e você vai se mover. Quando nós estamos, e o que acontece, meus irmãos? Essa palavra não é para ter medo, Jesus vai voltar e eu tenho que arrumar minha vida. Isso é consequência. Mas essa não é a mensagem principal de Jesus. Mas te converte que tu vai para o inferno. Amém? Não é essa a mensagem. Eu tenho vida em abundante para dar. Essa é a mensagem. Amém? Vocês estão escolhendo, amém, coisas. Eu sei que planos. Eu tenho vida e eu vim trazer vida e vida em abundância. Então a mensagem de estar alerta não é para fugir de um problema, é para desfrutar da bênção de Deus no meio do caos. Amém? É você poder olhar o caos e estar de sobreaviso e saber que apesar de tudo isso, eu sei
que tem um Deus maravilhoso e onde eu estiver, Ele vai trabalhando por mim e eu quero estar atento. E o que vai acontecer, meu irmão, é quando nós vamos experimentar Deus nas pequenas coisas. Se você tiver um coração rendido a Deus, de amor a Deus, de gratidão e devoção, quando você estiver dentro de uma loja no shopping, ali virei a ti. Dentro daquela loja é lugar de visitação. Porque o templo está ali. E sabe o que acontece? Deus tem coisas surpreendentes a fazer dentro de lojas, dentro de supermercados, em férias, dentro de situação em ambiente de trabalho. Deus tem coisas surpreendentes a fazer se Ele encontra um lugar de visitação. Então, a nossa função, no meio de tudo que nós estamos vivendo, é não te distrai. Vigia e ora, esteja de sobreaviso nessa hora. Deus tem bons planos, amém? O melhor ainda está por vir esse ano. Essa semana é um tempo de bênção, de visitação de Deus. Amém? Mas o cenário não é positivo. No mundo, mas em Deus, amém. Sempre é tempo de visitação, sempre é tempo de bênção, sempre é tempo de milagres, sempre é tempo de Deus fazer coisas tremendas. Então, que Deus nos abençoe nesse Natal. Não esqueça, amém? Não esqueça que Deus continua te amando e tem um plano glorioso. Esteja alerta, amém? E se você espera alguma coisa boa nesse Natal, é Ele, tudo vem dEle.